Olá, pessoal. Bom dia. Tô vendo o pessoal aí chegando. Deixa eu ver aqui que tá certinho. Tô com outra tela aqui para olhar se vocês vão ver aí. Está transmitindo bem? Som, áudio. Tudo certo por aí? Bom dia para quem está chegando. Vamos começar então a nossa live. Pessoal, programei essa live de hoje e mais 4 lives até o fim da semana. Cada dia um assunto que a gente já tem material disponível e tem muita gente perguntando sobre o que é, porque todos esses cursos da Elevare eram feitos de maneira presencial, né, lá na Elevare. E agora a gente está com essa proposta dos PDFs, dos cursos online, das lives, e tem muita gente perguntando, muita gente querendo saber. Então, eu resolvi fazer essa semana toda aí de live para vocês, e aí a gente vai, durante a semana, conhecendo os cursos e tudo mais, né? Hoje nós vamos começar com a live para vocês saberem um pouquinho mais sobre o desenho infantil de uma criança, né? Esse curso de interpretação, de análise de desenho infantil já é feito de maneira presencial há alguns anos. Nós tivemos, acho que, 6 turmas no ano passado, e qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa que tem no seu contato crianças. Então, pode ser profissionais da educação, professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, os pais que desejam saber, né, seus filhos lá, suas crianças fazem o desenho, os pais querem saber o que eles desenharam, o que quer dizer aquele desenho, porque o que acontece? Nós temos a nossa linguagem de comunicação. Qual que é a nossa linguagem? A língua portuguesa, né? Nós nos comunicamos. Tudo bem que a criança no início se comunica com gestos, com um choro, com sorrisos, com expressões corporais, né? De outra maneira, até adquirir a linguagem falada. Depois, a linguagem é a do desenho, antes mesmo da linguagem escrita, a linguagem do desenho, ela se manifesta como um tipo de linguagem, e depois a linguagem escrita. Então, a gente nem fala muito, né? Às vezes a gente não aprende muito isso nos cursos de pedagogia, mas o desenho infantil é uma linguagem exclusiva da infância. Quando eu digo uma linguagem, o que eu quero dizer com isso? A criança manifesta as suas emoções, manifesta as suas impressões, manifesta os seus desejos através do seu desenho. É uma linguagem que é usada, por que eu digo exclusivamente na infância, sendo que depois tem pintores que colocam as suas emoções, as suas expressões, como que é só da infância, né? Como que eu explico isso? É que o que acontece? Na infância, a criança tem mesmo essa linguagem dentro do seu imaginário, ela coloca ali no desenho coisas que ela está sentindo, vivenciando no seu dia a dia, que ela não consegue expressar com palavras. Então, ela coloca no seu desenho coisas, às vezes, que está passando na vida dela, na escola, em casa. E essa linguagem, muitas vezes, assim, que a gente acaba passando batido, né, quer dizer coisas ali para nós que o que essa criança precisa de ajuda em algum momento. E muitas vezes não é uma ajuda, assim, difícil de ser feita. Alguma outra intervenção a gente pode fazer para tornar a vida dessa criança mais fácil, mais feliz, mais harmoniosa, mais equilibrada. Então, você saber olhar um desenho infantil, interpretar o que está ali, analisar o que está acontecendo com aquela criança, é muito importante por causa disso. E o curso, ele se chama Análise e Interpretação do Desenho Infantil. E um dia uma aluna me perguntou, né, análise e interpretação não é a mesma coisa? Né? Não seria a mesma coisa? Não tem o mesmo sentido? E não tem. A análise
uma pessoa pode pegar um livro, um manual, e fazer análise daquele desenho. Ela pode, por exemplo, essa criança usou muito verde, deixa eu ver o que significa. Essa criança usou muito vermelho, deixa eu ver o que significa. Ela fez um telhado da casa pontudo, deixa eu ver o que significa. Então, essa análise são coisas que a criança colocou ali um traçado mais fraco, tem um significado, um traçado mais forte. Desenhou com a linha de base, não colocou a linha de base, fez muita garatuja. Então, tudo isso é análise. Análise aqueles aspectos que tem naquele desenho. Eu consigo analisar com um manual, consigo analisar com um livro de detalhes ali, que tem disponível até de muitos autores e tudo mais. Mas a interpretação é você entender o que está por trás de todo aquele desenho. A interpretação tem a ver com a imaginação e a análise tem a ver com o conhecimento. Quando eu estudo e tenho conhecimento sobre aquilo, eu consigo fazer uma análise do desenho, tranquilamente. Agora, eu preciso de imaginação para fazer essa interpretação, que é diferenciada da análise. Então, a análise, eu vejo a evolução e os elementos do desenho, isso tem vários autores que estudam, eu gosto muito do Piaget, né, de fazer aquelas fases do desenho, entender as fases do desenho que o Piaget coloca, mesmo porque a nossa forma de escola é construtivista, e o Piaget, pai do construtivismo, né, orientou Emília Ferreiro, que é aonde a gente tem apoiado os nossos esquemas de alfabetização, de ver em que fase a criança está. E a criança pequena, de 2, 3, 4 anos, já entra lá na fase do desenho, que ela precisa ter algum certo movimento do desenho, de garatuja, ou fazer as rodinhas, né, ou fazer o traçado. E essa perspectiva que a gente olha já é base para saber se essa criança vai ter facilidade ou dificuldade no seu processo de aquisição de leitura escrita. Então, por isso que eu gosto do Piaget, porque nós usamos nas nossas escolas brasileiras aqui muito as concepções do Piaget, e muitos autores pós-piagetianos também. Então, na tabelinha lá de desenvolvimento, que tem Piaget, que tem Luque, que tem outros autores, a linha que eu sigo, vamos dizer assim, quando eu administro esse curso, também sigo a linha do Piaget, porque para nós já está mais familiarizado esse autor. Então, na análise, nós temos a evolução e os elementos do desenho, né? Então, em que fase a criança está, qual que é essa evolução, se está certinha com relação à idade, o uso do lápis, das cores, como está fazendo o movimento nesse elemento de desenho, como ela reage quando ela é perguntada sobre o que ela está desenhando. Então, tem toda essa parte de análise. E também o significado das cores, das formas, dos traçados, né? Aí a criança usou lá um formato de, como eu disse, de pirâmide, ou fez círculo, ou fez tudo espetadinho, usou um verde, usou um azul, o que significa? A cor vermelha, o que é? Usou muito amarelo, o que significa isso? Pintou o céu de preto, o que acontece, né? Então, isso é análise. A gente olha a evolução dos elementos do desenho ao longo da vida, da idade da criança, que ela vai passando pelas etapas do desenho, de caratuja, de pré-esquematismo, enfim, tem as etapas, e os significados das cores, e os significados das formas, e o tipo de traçado. Isso é análise. A interpretação é a análise, você faz todo esse esquema da análise, e mais a parte da imaginação e dos simbolismos, que é esse o meu principal objetivo no curso, fazer com que o participante comece a entrar nesse mundo de interpretação de metáforas, de simbolismos, de imaginação, e como funciona essa interpretação quando eu somo a análise e a interpretação propriamente dita, subsidiada por simbolismos, por imaginação, que seriam as entrelinhas do desenho.
né? Como um texto, quando a gente vê um texto, a gente olha o texto, lê um texto que o aluno produziu e a gente vê se o aluno está bem alfabetizado, não é isso? A gente olha ver se ele está compreendendo as formações de estrutura de texto, se ele está alfabetizado, se ele está familiarizado com as regras de pontuação, de acentuação, e a produção em si, o que o texto traz, seria, né, um pouco do letramento aí, essa produção que está ali nas entrelinhas, o assunto que é o que importa, né? É a essência do texto. Na análise e interpretação do desenho, acontece mais ou menos a mesma coisa. O que o aluno fez ali, o que a criança fez ali, o formato da árvore, o formato da casa, as pessoas que ela colocou ali, alguma coisa assim, é a parte de análise mesmo. E o que ela quis dizer com tudo aquilo, no contexto geral do desenho, que é a imaginação, os simbolismos, que eu chamo de interpretação. Coloquei aí para vocês uma frase do Einstein, só para exemplificar melhor a diferença do que seria a análise e a interpretação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação envolve o mundo. Então, onde está a análise do desenho? No conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu leio, eu participo do curso e eu consigo analisar o desenho de uma criança, porque eu tenho o conhecimento sobre as características que eu preciso entender para fazer essa análise. Agora, a interpretação envolve a imaginação. Ela é mais além do que o conhecimento pressupõe. Então, a imaginação é mais importante. Eu ter uma imaginação, quando eu falo imaginação, é essa leitura de símbolos, do que está por trás do desenho, do que está além da análise, e aí eu consigo interpretar de maneira mais eficaz e ajudar essa criança. Quando eu falo ajudar essa criança, porque assim, quando eu pego algum desenho de uma criança, alguma aluna da pedagogia me traz, ou alguma psicopedagoga que eu auxilio, quando alguém me traz o desenho e eu faço a leitura, falo, olha, esse desenho é assim, 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 tá acontecendo isso, isso com aquela criança, tal, tal, tal. As meninas sempre falam, nossa, professora, como você consegue fazer isso? É exatamente isso, a criança é dessa maneira, tal e tal e tal. Isso é muito legal? É muito legal. Você conseguir analisar, interpretar um desenho infantil é top, é muito bacana, mas mais importante é o que vem depois. O que vem depois? A possibilidade de intervenção para ajudar essa criança. Né? Eu pegar um desenho de uma criança e fazer a leitura, falar, nossa, essa criança está passando por isso, por isso e por isso. Legal, é o meu conhecimento, eu usei a minha imaginação. E o que vem a seguir? A minha tomada de decisão. A tomada de decisão que eu vou ter em relação à minha filha, se for minha filha, em relação ao meu filho, se for meu filho, as mudanças que eu tenho que fazer dentro da minha casa, dentro da minha rotina, com o meu companheiro, com a minha companheira, se for na escola, quais atitudes eu tenho que modificar como professora. É uma criança que colocou ali no desenho que ela se sente sozinha, então preciso propor mais trabalhos em grupo, preciso criar condições e oportunidades para que essa criança se enturme. A criança colocou ali no desenho que ela é muito tímida, eu preciso pegar leve com os trabalhos que tem apresentação lá na frente de todo mundo. Essa criança é tímida, precisa ser trabalhada primeiro, precisa ir aos poucos. Então, mais importante do que saber analisar e interpretar um desenho é depois saber qual será o meu posicionamento em relação a ajudar essa criança. Esse desenho que tá aí, eu coloquei nas redes sociais, acho que eu coloquei no Instagram, no Face, mandei nos grupos de WhatsApp de professores que eu tenho, colocando aí a análise, né, desse desenho. Eu vou ler aqui o que eu coloquei para vocês em rede social. A criança que fez esse desenho tem muita vontade de fazer novas amizades. Como que eu sei isso? Que ela tem muita vontade de fazer novas amizades. Uma aluna, até um dia, eu uso esse desenho no curso, é um dos desenhos do curso, e uma aluna falou para mim, professora, esse desenho, se tivesse caído no meu colo, na minha classe, igual ela falou, né? E numa qualquer terça-feira de verão, eu teria escrito nesse desenho, lindo, parabéns, seu desenho está maravilhoso, e teria devolvido para a criança. Depois do curso, eu olhei
e vi que esse desenho, quem fez, tem a criança tem essa característica, né? Quer fazer novas amizades, porém se sente insegura e tímida para se conectar com outras crianças. Bondosa e gentil, tenta sempre agradar aos outros, mas não consegue estabelecer elos de interação com outras crianças. Eu vou explicar para vocês por quê, quais são os aspectos. Percebam aí no desenho o tamanho das flores. Por quê? Quando a gente olha um desenho, a primeira coisa que a gente vai olhar é discrepância. O que está ali que está gritando? O que é discrepante ali? Que como se tivesse assim, não é errado, porque nada está errado, né? Mas o que está discrepante ali? O que a gente olha e fala, nossa, está gritando. O que está gritando aí? O tamanho das flores. Ela desenhou 2 flores quase do tamanho da casa. Não existem flores do tamanho de casas, né? Ainda mais ela fez a casa com 2 andares e ainda um telhado grande. Mas o que significa isso? Quando que a gente tem contato com flor ou compra flor, essas coisas? Imaginem aí, pensem aí, quando é que você comprou flor e deu para alguém? Porque você queria fazer o quê? Você queria agradar. Então, você desenhar flores num desenho, o que significa? Significa uma vontade de agradar alguém. Significa uma satisfação em agradar outra pessoa. Agora, uma flor desse tamanho, discrepante, é o quê? É um excesso. Essa flor está gritando, as 2, uma de cada lado. Então, está gritando. O que é? É um excesso, né? Ela tem muita vontade de agradar as outras pessoas, até o ponto de se anular, porque a árvore é ela, a árvore é a criança que desenhou. Ela está carregada de frutos, então ela tem coisas boas a oferecer. Estão percebendo a análise já feita com a interpretação? E por que ela é muito tímida? Eu coloquei ali na análise, essa criança é muito tímida, ela tem vontade de fazer amizade, ela quer agradar todo mundo pelas flores, ela é uma menina boa, gentil, pela árvore que tem frutos, mas ela é tímida. Como que eu sei que ela é tímida? Porque a casa dela não tem porta, então ela tem medo e as janelas estão fechadas, então ela é muito tímida, ela é fechada. A casa nem tem porta, ou seja, não tem a possibilidade de ninguém entrar, e as janelas também estão fechadas, né? E a casa com o telhado vermelho é quando você quer chamar atenção. Então ela diz, oi, eu tô aqui, mas eu sou tímida, mas eu quero agradar. Então essa criança tem um conflito dentro dela. É um desenho lindo, maravilhoso, o sol ali, não vou entrar em todos os detalhes da interpretação, faz o curso que aí você vai saber tudo. Mas é uma criança bacana, é uma criança legal? É uma criança ok, que a gente fala, só que ela está vivendo esse conflito dentro do coraçãozinho dela. Ela deve ter poucos amigos, deve se sentir isolada, e tudo isso por ser tímida. Então, qual o próximo passo do professor quando pega um desenho desse com uma criança? Qual o próximo passo dele? Tentar intervir de maneira satisfatória na sala de aula, propondo trabalho em grupos com essa criança, esse menino, essa menina que fez esse desenho, aos poucos, fazendo com que ela possa se soltar, né? Propor situações assim de propósito, que ela tenha que levar um recado junto com outra criança em algum lugar, propor encontros dessa criança com outras crianças, para que ela vá se despertando, vamos dizer assim, e que as outras crianças percebam quanto essa menina, esse menino, essa criança que fez esse desenho é legal, é bacana, porque tem frutos, né, nessa árvore, ela tem coisas boas a oferecer. O outro desenho que eu coloquei também, um pouquinho da análise, bastante gente. Aliás, essa live só está acontecendo por causa desses desenhos, as pessoas ficaram muito curiosas, né? De saber, mas como que é? Mas como que funciona? Será que eu consigo também interpretar? Para mim, esses desenhos estavam ótimos, estava tudo ok, e olha isso daí, né? Bom, esse desenho, o que eu coloquei? A criança que fez esse desenho, né, é uma criança que pertence a uma família rica. Eu coloquei na análise com grande estabilidade financeira, mas aqui na live vamos rasgar. Trago verdades. Essa criança, ela é de uma família rica, tá? Então, ela tem tudo que ela precisa. Estuda num colégio bom,
tem o seu quarto, o seu próprio quarto, faz 5 refeições ao dia, passeia no fim de semana, o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, ambos, enfim. Como que eu sei isso? Né? Como que eu olho um desenho desse e falo, nossa, não falta nada para essa criança, financeiramente falando, por causa que eu pedi para vocês olharem no outro desenho, quando a gente vai olhar, pá, o que está gritando no desenho? Lembra a discrepância? O que está gritando nesse desenho? Que está demais? As pernas das 2 figuras humanas que essa criança fez. Então, as pernas estão desproporcionais ao resto do corpo. E o que significa, né? Pernas. As pernas são. O que a perna é no nosso corpo? Para nós, de verdade, no mundo real, como eu falo no curso. A perna é o que nos sustenta, não é? É o que nos leva para lá, nos leva para cá, é o que sustenta o nosso corpo. Então, as pernas significam esse sustento financeiro, que é demais. Então, é uma família rica, né? Mas por que eu coloquei lá que falta, que tem também excesso de cuidados físicos, aqueles cuidados físicos assim, banho, lava a mão, vamos no médico, toma esse remédio, coloca uma camisa, coloca uma roupa de frio, olha o sapato, não fica descalço, coloca o chinelo, esse excesso de cuidado físico também, as mãos, né? A gente percebe pelo tamanho das mãos. Pode ver que aqui a parte do corpinho aqui tá pequeno, né? O braço assim curtinho e as mãos muito grandes. Então essa criança tem grande estabilidade financeira e grandes cuidados físicos, médico, remédio, roupa, sapato, nada falta para essa criança, mas falta afeto, afetividade, abraço, carinho, guerra de travesseiro, passear junto, jogar joguinhos no chão, jogar baralho, jogar joguinhos de tabuleiro, assistir um filme todos juntos, da família. Falta esse contato de tempo de qualidade, de afeto. Por quê? Porque o afeto é caracterizado por essa parte de cima do corpo, que é onde a gente abraça mesmo, essa parte do tronco. E ele tá pequenininho, na figura humana maior, ele tá curto, né? E na figura humana ali menor, ele tá muito estreitinho, muito estreitinho. Então, falta afeto, carinho mesmo. Sentar junto com a criança, conversar, né? Percebam que uma criança não vai falar isso. Uma criança não vai chegar para o pai, para a mãe e falar, mãe, tem algumas até que falam, né? Mãe, brinca comigo. Mãe, você não fica quase comigo? Pai, você vai trabalhar de novo? Mas as crianças, às vezes, muito pequenas, 6, 7, 8 anos, não tem essa comunicação. E tudo está aí no desenho, do que ela está sentindo falta. Então, se um desenho cai na minha mão, esse desenho, por exemplo, se cai na minha mão, eu já chamo o pai e a mãe, falo, oi, tudo bem? Como é que tá, né? Olha, posso até mostrar o desenho, teve casos que eu mostrei o desenho, falei, tá vendo esse desenho? Sabe o que é? Assim, assim, assim. Olha que bom, sua casa tá tudo de bom, tá estabilizada, ele não sente falta de nada, é uma criança feliz e tudo mais. Só que se você puder ter um tempo de qualidade melhor e maior com ela, meia horinha por dia, que seja, assistir uma série, um desenho que ela gosta, dançar junto com ele, fazer um desenho junto. Vamos sentar, vamos fazer um desenho, 20 minutinhos ali, né, de tempo de qualidade. Não é estar perto, é estar junto, né? Porque às vezes fala, mas a gente mora tudo na mesma casa, não tem... Não é questão de estar perto na mesma casa, é questão de estar junto, realmente junto, sem celular, sem telefone, sem mensagem, sem coisas externas. É estar mesmo junto. Essa criança desse desenho sente falta de estar junto em termos de abraço, beijo, afeto, atenção e tempo de qualidade. Então, olha como a gente já reverte, vamos dizer, uma situação aí de uma criança que era ruim e que vai ser melhorada com o apoio dos pais, às vezes com o apoio do professor, com o apoio do profissional que cuida dessa criança. Eu coloquei lá nas redes sociais, né, no texto, com palavras seria quase impossível expressar.
E alguns pais, às vezes, até confundem. A criança, às vezes, está triste, ou a criança está amuada. O pai fala, nossa, eu na sua idade não tinha as coisas que você tem. Por que que você está triste? Por que que você está assim? Ou está me dando trabalho na escola, né? Na sua idade, eu não tinha o tênis tal. Na sua idade, eu não podia tal coisa. Na sua idade, eu não tinha nada. Você tem tudo. Você está reclamando do quê? Né? Muitos pais, às vezes, fazem isso na melhor das intenções, tentando mostrar para o filho que ele precisa ser grato pelas coisas que ele tem e tudo mais. Só que essa criança, ela não tem como sentir falta do que ela nunca teve, vamos dizer assim, ou perdeu, ou sentiu falta. Então, se desde criança ela tem tudo, se desde criança ela tem roupa boa, sapato bom, estuda em bons colégios, faz os melhores cursos, em casa tem o seu quarto, o seu banheiro privativo, ar-condicionado no quarto, então ela tem todo o conforto, não tem como ela ser grata de falar assim, ah, tal coisa me falta, porque ela nunca teve falta, é a vida dela, entendeu? Aquela vida. Então, mas no desenho ela mostra que ela tem tudo isso, né? Através dessa discrepância aí das pernas que a gente viu conforme eu expliquei. Mas falta esse carinho. E às vezes ela nem sabe. Ela sente, às vezes, um vazio, ela sente ali um sentimento diferente. Ela não sabe o que é, mas no desenho ela consegue expressar. No desenho está dito claramente. Bom, é isso. Se você quiser saber mais como analisar um desenho, interpretar o desenho, a gente tem um grupo fechado no Facebook, já tem uma galera lá, porque a live vai ser em grupo fechado no Facebook, a live do curso, né? O curso completo. Vai ser no dia 27 de junho. Funciona assim, o curso completo online, ele tem um e-book, né? Esse e-book é o curso completo de toda a parte de cor, simbolismo, o que significa o traçado, o que significa se a criança fizer um círculo, uma pirâmide, tem tudo lá. É o curso completo no e-book que você recebe no seu e-mail. E aí, depois nós vamos ter uma live exclusiva, né? Quando você adquire o curso, você recebe no seu e-mail o e-book completo e mais o link para você entrar num grupo fechado do Facebook, que já tem uma galera lá, a gente já está interagindo. E aí a live vai ser no dia 27 de junho. Ela vai ficar gravada, tem gente que já me informou que não pode participar nesse dia, não tem problema. A live vai ficar gravada lá para vocês, para assistir quando quiser e quantas vezes quiser. O que vai ser essa live? Vai ser o curso completo, onde eu vou explicar partes de simbolismo, a parte do imaginário, do real, como fazer essas análises, como conectar o que está no desenho e o que a criança quis expressar em termos de linguagem. E mais o certificado de 40 horas pela Elevare. Então, eu coloquei o link aí na parte de descrição. Quero finalizar aí com essa frase do Einstein, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado e a imaginação envolve o mundo. Então é isso, pessoal. Tá aí o link para vocês, se vocês quiserem participar, né, do curso, quiserem saber mais sobre o curso. Como que vai funcionar na prática? Vocês clicam no link aí que eu deixei na descrição, e quando vocês clicarem no link, vocês vão automaticamente para o PagSeguro. Lá vocês realizam o pagamento, que é só R$ 47,00. Por que eu falo só? Porque esse curso presencial, que muitas alunas já fizeram comigo, esse curso presencial, as meninas pagaram R$ 120,00, né, lá na Elevare. Presencial, tudo bem e tal, né, estavam ali comigo, teve lanche e tudo mais. Mas o que acontece? Nas lives, no curso online, a gente consegue fazer um preço melhor para vocês, né? Então, aproveitem, não fiquem de fora. E funciona, como eu estava falando, parei, né? Clicou no link, vocês vão ser direcionados para o WhatsApp, que é o meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou explicar melhor para vocês como é que, né, não é para o PagSeguro, falei errado, gente. No link vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona, o que vocês têm direito, como que vai funcionar o curso, tudo de novo. E vou passar o link do PagSeguro. Aí vocês fazem o pagamento e daí
já recebem o e-book e recebem no e-mail também o link para acesso ao grupo fechado exclusivo do Facebook, aonde vai acontecer a live no dia 27 de junho, que caso alguém perder, pode assistir depois, quantas vezes quiser e quando quiser, tá bom? Então é isso, muito obrigada, tem bastante gente aí na live comigo, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado das análises que a gente fez aí junto, das explicações, espero que tenha clareado um pouquinho o que vai ser o curso, como que vai funcionar, e eu espero vocês, tá bom? Amanhã a gente tem mais uma live, que agora eu tô perdida, é tanta live, deve ser sobre as dicas sobre estudar para concurso, né? Vocês não podem perder essa live. Quem está inscrito já no concurso de Mairink e no concurso de Sorocaba, não pode perder a live de preparatório para concurso, de dicas, como que eu estudo, né? Tem aquele monte de autor lá. Tem um jeito mais fácil de estudar para eu conseguir gabaritar numa prova? Ou se tem, tem sim. E amanhã eu vou dar essas dicas para vocês na live às 9 também, tá bom? Eu espero vocês, então. Um beijo e qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, tá aí o link e que eu estou à disposição, tá bom? Fique com Deus, beijos.